Boa noite a todos os nossos irmãos do 31º Conselho Espírita de Unificação. É com muita alegria que nós temos mais essa oportunidade de encontro, mais essa oportunidade de nos reunirmos no entorno da mensagem espírita, de forma que eu gostaria de iniciar exatamente agradecendo por essa oportunidade. Agradeço à direção do Conselho, a todos os participantes, todos os membros, pela oportunidade que me dão de poder estar aqui reunido nesse momento. E para nós conseguirmos nos harmonizar, iniciarmos esse nosso momento com a presença dos nossos amigos espirituais, com o auxílio que eles sempre nos dão, eu gostaria de ler uma página do livro Vinha de Luz, obra do Espírito Emmanuel, e essa página em particular, ela vai também nos auxiliar no estudo que nós faremos em seguida. Peguei aqui o capítulo 8 do livro Vinha de Luz, cujo título é Marcas. Desde agora ninguém me moleste, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 17. Olha o que o Espírito Emmanuel disserta sobre essa passagem. Todas as realizações humanas possuem marca própria. Casas, livros, artigos, medicamentos, tudo exibe um sinal de identificação aos olhos atentos. Se medida semelhante é aproveitada na lei de uso dos objetos transitórios, não se poderia subtrair o mesmo princípio na catalogação de tudo o que se refira à vida eterna. Jesus possui igualmente os sinais dele. A imagem utilizada por Paulo de Tarso em suas exortações aos Gálatas pode ser mais extensa. As marcas do Cristo não são apenas as da cruz, mas também as das suas atividades na experiência comum. Em cada situação, o homem pode revelar uma demonstração do Divino Mestre. Jesus forneceu padrões educativos em todas as particularidades da sua passagem pelo mundo. O Evangelho nolo apresenta nos mais diversos quadros, junto ao trabalho, a simplicidade, ao pecado, à pobreza, à alegria, à dor, à glorificação e ao martírio. Sua atitude em cada posição da vida assinalou um traço novo na conduta para todos os aprendizes. Todos os dias, portanto, o discípulo pode encontrar recursos de salientar suas ações mais comuns com os registros de Jesus. Quando termine cada dia, passa em revista as pequeninas experiências que partilhaste na estrada vulgar. Observa os sinais com que assinalaste os teus atos, recordando que a marca do Cristo é fundamentalmente aquela do sacrifício de si mesmo para o bem de todos. Meus irmãos, embalados nessa mensagem, nós vamos então propor uma oração para que nós possamos nos vincular àqueles que nos inspiram, que nos protegem, trazendo a paz, trazendo esperança, trazendo fraternidade aos nossos lares. Eu gostaria de convidá-los que todos pudessem me acompanhar nessa oração. E assim, Senhor, mais uma vez nos reunimos em Teu nome, principalmente para lhe agradecer por mais essa semana que se encerra e também por aquela que se inicia. Te agradecemos por todas as oportunidades que tivemos, por todas as dificuldades, por todo o aprendizado. Por tudo te agradecemos, Senhor. Te agradecemos pelo pão que não nos faltou, pelo teto que nos abriga, por nossas famílias, pela roupa que nesse momento me aquece. Por tudo te agradecemos, Senhor, por cada instante, pela oportunidade da reencarnação. Te agradecemos por tudo, mas também, eternos pedintes que somos da Tua misericórdia, nós sempre te pedimos mais, Jesus. Que a Sua luz possa abençoar esse lar, possa clarear nossos pensamentos, acalmar nossos corações ansiosos e guiar nossos passos. Que nós possamos ter a Sua luz nos acompanhando, nos auxiliando nos momentos da prova, nos momentos das escolhas, nas encruzilhadas da vida, que a Sua luz possa sempre estar conosco e mais, divino amigo. Que nós possamos partilhá-la com todos aqueles que cruzem nossos caminhos, que possam ouvir de nós as melhores palavras. Fortalece-nos, Senhor, na esperança, na fé.
Que a sua luz possa daqui se irradiar, amparando todos aqueles que necessitam, que passam pela prova, que sofrem por um motivo qualquer de dor. Que a sua luz possa visitá-los todos e que eles possam te sentir como nós te sentimos também aqui nesse instante. Que todos possam sentir a tua divina presença, sempre conosco. Divino amigo, divino guia de toda a humanidade. Amado Rabi da Galileia, que a sua mensagem, que a sua luz nos inspire sempre. E em teu nome, Senhor, e em nome de todos os nossos amigos espirituais aqui presentes, que nós possamos iniciar o estudo da noite de hoje, repletados todos nós de muita gratidão. Obrigado por tudo, Senhor. Permaneça conosco. Meus irmãos, boa noite. Nós vamos iniciar então o estudo da noite de hoje. O estudo que nos foi proposto foi o estudo da fé acerca dos momentos, das dificuldades que nós vivemos nos dias de hoje. E eu gostaria de iniciar exatamente fazendo referência à mensagem que nós lemos do Espírito Emmanuel. Vamos iniciar falando de Paulo. Ora, nós sabemos que Paulo, aquele convertido na estrada de Damasco, ele mudou completamente a sua vida, não apenas após ter encontrado com Jesus naquela estrada, na estrada a caminho de Damasco, mas ele se dedica verdadeiramente no estudo dos pergaminhos dos evangelhos, aqueles primeiros pergaminhos. Ele tem acesso aos primeiros pergaminhos de Levi, os textos de Mateus, e ele permanece muito tempo nos desertos estudando esses pergaminhos. E ele sai, até o momento em que ele sai peregrinando, disseminando a mensagem, espalhando a semente da Boa Nova, de forma que nós não conseguimos sequer conceber a mensagem dos evangelhos chegando até os dias de hoje se não tivesse uma figura como Paulo. Ele foi um fiel trabalhador incansável, fez inúmeras viagens espalhando essa semente, exemplificando essas virtudes. Particularmente, nós vamos escolher um dos seus textos, não é isso? Uma das suas epístolas, a epístola de Paulo aos Gálatas, exatamente aquela que foi utilizada por Emmanuel na mensagem que foi lida na introdução desse nosso estudo. Quem eram os Gálatas? Os Gálatas eram os cristãos que viviam na Galícia, lembrando que Paulo ele esteve 3 vezes nessa região, não é isso? Ele esteve por 3 vezes peregrinando, espalhando a mensagem, mas no momento em que ele se encontrava muito alquebrado, muito cansado, ele não tendo mais condições de implementar essas viagens, ele então escreve aos Gálatas, isso porque estava existindo entre as comunidades cristãs na Galícia, estava existindo ali algumas dificuldades de entendimento, alguns conflitos. Ora, na região da Galícia existiam muitas comunidades cristãs, Derbe, Listra e outras, e esses personagens estavam tendo dificuldade. Então eles recorrem a Paulo pedindo auxílio. E uma curiosidade é que a epístola de Paulo aos Gálatas, essa segunda epístola de Paulo aos Gálatas, teria sido uma epístola que Paulo escreveu verdadeiramente. Como assim, Guilherme? Não entendi. É porque nós sabemos, através de alguns estudiosos, alguns historiadores, alguns desses personagens que se debruçam no estudo dos evangelhos, tentando compreender a sua história, a forma como foram escritas, nós sabemos que diversas das epístolas de Paulo não teriam sido escritas por ele. Isso porque Paulo já se encontrava bastante cansado e com dificuldades na escrita, então ele teve o auxílio de outras pessoas. Então nós encontramos grafias diferentes nas diversas epístolas atribuídas a Paulo. Mas essa em particular, nos afirmam esses historiadores, ela verdadeiramente teria sido escrita de próprio punho, não é isso? Como nós costumamos falar, pelo apóstolo Paulo. E o conflito que os Gálatas estavam vivenciando se davam por quê? Ora, entre os chamados cristãos, aqueles personagens da primeira hora, nós tínhamos diversos gentios, não é isso? Diversas pessoas que tinham origem em outras culturas, e Paulo falava especialmente a essas pessoas, mas também, como era natural, existiam diversos cristãos que haviam se convertido do próprio judaísmo, como o próprio Paulo. Paulo era um judeu que havia se convertido
convertido à mensagem do Cristo. Entretanto, esses diversos judeus convertidos, eles tinham muitas dificuldades de abandonar suas tradições originais. E nós vamos encontrar exatamente Paulo dissertando sobre isso. Ora, era comum que aqueles personagens que eram judeus, que foram criados nas tradições do judaísmo, era normal que eles valorizassem ainda algumas práticas do judaísmo, o que Paulo chama de marcas do judaísmo. Ora, os judeus, os cristãos convertidos do judaísmo, eles estavam querendo impor aos cristãos, aos demais cristãos, algumas das marcas do judaísmo, como, por exemplo, a circuncisão. Sim, eles estavam exigindo a circuncisão daqueles que se convertiam à mensagem do Cristo. Eles estavam exigindo outras marcas, como a jejuação. Eles que haviam crescido exatamente usando essas tradições, criam verdadeiramente, dada a sua origem, que isso agradava a Deus de alguma forma. Então, esses cristãos convertidos do judaísmo, eles estavam exigindo dos demais cristãos que tinham origem em outras culturas religiosas, eles estavam exigindo essas marcas. Por exemplo, e Paulo escreve sobre isso na Epístola de Paulo aos Gálatas, estavam exigindo que Tito, por exemplo, que Tito fosse circuncisado, e Paulo fala que não, que essas são as marcas do judaísmo, que naquele momento eles tinham que se preocupar com outras marcas, as chamadas marcas do Cristo, e nós vamos falar sobre isso. Ora, estavam exigindo que aqueles cristãos jejuassem, que era uma prática comum entre os judeus, estavam exigindo a circuncisão, porque os judeus criam verdadeiramente que a circuncisão agradava a Deus de alguma forma. A circuncisão, que é uma prática física, onde nas crianças e até nos adultos convertidos mais tarde, você tem o corte do prepúcio, que é exatamente aquela pele que protege a glande no pênis. Então as pessoas, os judeus, até hoje, em nível de curiosidade, eles adotavam essa prática como uma marca do judaísmo, e eles estavam exigindo que esses cristãos, eles mantivessem essas marcas, essas culturas, essas tradições. Os judeus costumavam jejuar, levar ofertas aos altares. Então, eles achavam, de alguma forma, que isso era necessário ainda, estando eles convertidos ao cristianismo, e Paulo diz que não, que era necessário que nós abandonássemos as marcas do judaísmo e nós adotássemos as marcas do Cristo. A circuncisão era verdadeiramente algo muito importante para os judeus, tanto é que, como eu disse, existe até nos dias de hoje. A ponto de Paulo ter pedido a Timóteo. Nós encontramos no livro Atos dos Apóstolos, capítulo 4, nós encontramos Paulo solicitando a Timóteo que ele fizesse a circuncisão. Mas por quê? Para que Timóteo pudesse transitar entre os judeus nas sinagogas sem sofrer nenhum tipo de discriminação. Era por isso que Paulo pedia a Timóteo que ele fizesse, que ele sofresse a circuncisão. Não que a circuncisão tivesse verdadeiramente algum valor no sentido do cristianismo, da mensagem do Cristo. Então Paulo escreve essa epístola pedindo aos Gálatas que eles abandonem essas velhas marcas e tradições do judaísmo e que eles adotassem as marcas do Cristo. Só que aqui vai uma curiosidade. Paulo, quando fala das marcas do Cristo, em nenhum momento ele explica que marcas seriam essas. E nós podemos então meditar um pouco sobre as marcas do Cristo que nós devemos adotar em nossas vidas. Naturalmente que quando nós falamos das marcas do Cristo, existe uma tendência natural nossa a imaginar que seriam marcas físicas, como as marcas da cruz, por exemplo, como as marcas do martírio. O próprio Paulo ostentava muitas cicatrizes em seu corpo, ele que dedicou sua vida, boa parte de sua vida, espalhando a mensagem, lutando contra as suas dificuldades, ele que esteve preso inúmeras vezes, foi açoitado inúmeras vezes, até a picada de uma serpente peçonhenta ele recebeu numa determinada ocasião. Então era natural que ele ostentasse inúmeras marcas e cicatrizes. Mas as marcas do Cristo não são marcas físicas, pelo amor de Deus. Embora aqueles cristãos, no período chamado apostólico, e o próprio Cristo ostentasse inúmeras marcas e cicatrizes, as marcas do Cristo não são marcas físicas, pelo amor de Deus. E que marcas seriam essas? Que marcas seriam essas?
As marcas do Cristo são marcas que nós construímos de dentro para fora. Elas não estão na nossa pele como aquelas cicatrizes, mas elas verdadeiramente indicam que nós buscamos seguir essa mensagem. São as marcas da nossa transformação moral. São as marcas da nossa transformação moral verdadeiramente. E eu vou tentar explicar isso de uma outra forma. Eu tive um velho amigo chamado Nicanor, da cidade de Volta Redonda, eu era ainda adolescente, quando eu conheci a mensagem espírita, isso já foi há bem mais de 30 anos, há quase 40 anos atrás, e ele me convidou para passar um final de semana em sua casa, na cidade de Volta Redonda, para que eu pudesse conhecer o movimento espírita lá e a atividade das mocidades espíritas. Eu, que era frequentador das atividades de mocidades espíritas, então o seu indicador me convidou para passar um final de semana, fizemos um evangelho no lar, e naquela ocasião ele me contou como é que ele se tornou espírita. Ele dizia que na comunidade em que ele vivia, na cidade de Volta Redonda, tinha uma pessoa que chamava a atenção de todas as outras, mas chamava de uma forma diferente. Ele que chamava a atenção da vizinhança pela sua bondade. Sim, ele estava sempre disposto a ajudar outras pessoas, ele era sempre flagrado ajudando as pessoas, ele sempre tinha uma boa mensagem, uma mensagem de esperança, ele só falava coisas positivas, a ponto de destoar verdadeiramente, a ponto dele chamar a atenção das demais pessoas. Até que um dia, numa determinada ocasião, ele teve oportunidade de perguntar para essa pessoa, ele ainda jovem, teve a oportunidade de perguntar para essa pessoa o que fazia dela uma pessoa tão diferente, uma pessoa especial. O que aquela pessoa teria lhe respondido, que ele era diferente, ele pensava diferente, porque ele era espírita. Sim, ele sendo espírita, ele era uma pessoa otimista, uma pessoa alegre, uma pessoa que participava das boas conversas, sempre com boas mensagens, sempre solícita e disposta a ajudar. Percebemos? Ele carregava aquelas marcas. Talvez as marcas do Cristo sejam marcas semelhantes, mostrando que nós buscamos, fazemos opções diferentes, que nós compreendemos a vida de uma forma diferente. No sentido da nossa transformação moral. Estamos vivendo realmente mundos muito atribulados, momentos difíceis. Nós, particularmente, enfrentamos as nossas dificuldades porque não existem privilegiados entre nós. Todos nós enfrentamos alguma dificuldade. Nesse momento particular que o mundo atravessa, todos nós enfrentamos inúmeras dificuldades e vemos o mundo com muitas tribulações e muitas dificuldades. Mas nós não podemos ser assaltados pelo desânimo, porque somos espíritas e nós compreendemos o mundo que nós estamos vivendo. E aqui eu gostaria de propor uma reflexão. Ora, se nós somos espíritas, nós compreendemos o que é a verdadeira vida. Para nós espíritas, esse momento aqui é um instante. Isso aqui é um instante, pelo amor de Deus, frente à eternidade da vida que nos aguarda. Meus irmãos, somos todos seres cósmicos. Somos espíritos que estamos nesse momento reencarnados. Eu não sou o Guilherme. Não, eu não sou o Guilherme, eu estou o Guilherme. Hoje eu animo esse corpo físico sob essa identidade. Entretanto, eu já animei muitos corpos e animarei outros, imagino. Tenho certeza na realidade, porque nós sempre teremos novas oportunidades. De forma que isso aqui não me define, esse é apenas o meu momento. E isso aqui é apenas um instante. Nós costumamos falar, erroneamente, que a vida é uma passagem, mas não, a vida não é uma passagem. Desculpa, nós costumamos falar que a morte é uma passagem. Não, a morte não é uma passagem, a vida que é. Em algum momento nós olharemos para trás e vamos observar que tudo isso aqui foi apenas um instante, de forma que nós não podemos nos prender ou valorizar demais esse instante. As coisas que nós passamos aqui nesse momento, necessárias naturalmente para o nosso burilamento, porque nós passamos por aquilo do qual nós necessitamos passar. É isso que a mensagem espírita nos ensina. Nós passamos por aquilo do qual nós necessitamos passar. E nós necessitamos passar exatamente por esse momento. E a pergunta que nós deveríamos estar nos fazendo é o que o Cristo espera de nós? O que nós podemos fazer para colaborar com o mundo nesse momento tão difícil que o mundo atravessa? Nós ligamos os rádios, as televisões, nossos celulares,
e nós vemos um mundo, às vezes, muito perdido, nós questionamos determinadas situações, nós nos envolvemos com a dor dos outros e percebemos o mundo em muitos conflitos, em guerras, em iniquidade. Nós vemos pessoas sofrendo à nossa volta para todos os lados, nós vemos corrupção e violência, e é natural que a gente acabe se envolvendo e deixando verdadeiramente que isso nos domine de alguma forma, fazendo com que a gente desanime, que a gente fique desesperançosos e que a gente abale até a nossa fé. Ora, ora, meus irmãos, somos espíritas. Nós compreendemos a necessidade do momento em que nós vivemos e temos a certeza que isso não vai nos definir naquilo que nós somos, que isso é necessário. E a pergunta que nós deveríamos estar nos fazendo é exatamente essa: o que nós podemos fazer para colaborarmos com o mundo, para que nós possamos levar paz e esperança às pessoas que estão à nossa volta? Nós olhamos, principalmente nas redes sociais, pessoas adoecendo. São inúmeros os traumas e as dificuldades psiquiátricas que as pessoas estão à nossa volta estão vivenciando. As pessoas têm medo, as pessoas sofrem de ansiedade como nunca sofreram em toda a história. Entretanto, nós, espíritas, nós enxergamos a vida de uma outra forma. Nós sabemos que tudo isso aqui é uma necessidade e é passageiro. Ora, meus irmãos, em algum momento, quando nós olharmos para trás, nós vamos perceber que tudo isso aqui foi só um instante. Aquela dor, aquela dificuldade, aquela dor, aquela prova tão difícil que nós atravessamos, ficou para trás. Quantas vezes nós já não passamos por situações que nós tínhamos certeza que nós não passaríamos, que nós falávamos coisas do tipo: dessa vez eu não passo. E passamos, porque as dificuldades passam, pelo amor de Deus. E nós observamos isso depois, porque no momento que nós passamos pela dificuldade, ela parece ser muito maior do que ela realmente é. Mas a verdade, como nos ensinam os evangelhos, não existe um fardo pesado para ombros frágeis. Nós passamos por aquilo do qual nós necessitamos e temos condições de passar, porque senão seria uma injustiça. E na perfeição das designações divinas não existe a injustiça. Nós atravessamos aquilo que nós necessitamos atravessar para o nosso burilamento, para o nosso aprendizado. Mas é normal que nós titubeemos na fé nesse momento. É normal e é natural. Ora, o que é a fé? Quando nós abrimos os dicionários, nós vamos encontrar lá que a fé é uma crença profunda em algo, é uma certeza. Nós confiamos verdadeiramente em algo, isso é ter fé. Allan Kardec, ele escreve sobre a fé, dizendo que a fé é uma força de vontade direcionada a um objetivo. E nós costumamos falar que nós, espíritas, a nossa fé é uma fé raciocinada. Ela é baseada em evidências, ela é baseada em lógica. E é um convite que eu faço nesse momento, que a mensagem espírita nos faz, na verdade. Vocês conhecem alguém verdadeiramente que não tenha encontrado essa perfeição divina ao final desse processo? Nós vamos perceber que esses mecanismos, essas engrenagens, elas são perfeitas, fazendo com que cada um responda de acordo com as suas necessidades. Nós passamos por aquilo que nós necessitamos passar. E o mundo atravessa esse momento, porque isso não define o mundo, isso é um momento do mundo. Tudo à nossa volta está progredindo e nós atravessamos aquilo do qual nós necessitamos. As pessoas que estão vivendo esses momentos de conflito, elas estão vivendo exatamente de acordo com as necessidades, com aquilo que elas necessitam, nos seus processos expiatórios, nos seus processos de aprendizado, nas nossas dificuldades que enfrentamos, nas dores que sentimos. É tudo um mecanismo perfeito, pautado no amor, de acordo com as nossas necessidades. Titubearmos na fé acontece. A fé alicerçada, aquela fé sólida e robusta, ela vem com uma maturidade, com o passar dos tempos, e é natural que nós titubeemos, que nós até nos questionemos, não é isso? Eu lembro daquele pai. Nós temos lá no Evangelho de Marcos uma passagem no mínimo curiosa. Tem um pai que procura por Jesus. Ele vai ao encontro de Jesus, e Jesus, logo após a descida do Monte Tabor, ele encontra esse pai desesperado. Ele fala que seu filho entra em crise, seu filho havia se tornado mudo, havia emudecido,
E ele cria verdadeiramente que isso era uma influência espiritual. O seu filho não apenas havia se tornado mudo, como ele também tinha crises em que ele babejava, ele tinha crises violentas, imagino que uma crise epilética, e ele se jogava no chão, se jogava na água para que se afogasse, se jogava no fogo para que se queimasse, e esse pai estava desesperado. E esse pai procura os discípulos de Jesus, e os discípulos não conseguem curar essa criança, ou, como está nos textos, não conseguem afastar esse espírito. O que Jesus, então, ele faz uma pergunta para esse pai, uma pergunta que nós devemos nos fazer nesse momento. Jesus pergunta a esse pai: mas você crê que eu possa curar o seu filho? E a resposta desse pai é uma resposta extremamente sincera. É uma resposta muito sincera e eu me identifico com esse pai. Esse pai teria respondido assim para Jesus: eu creio, Senhor, mas auxilia na minha incredulidade. Ora, que pergunta foi essa? Ou crê ou não crê. Como assim eu creio, Senhor, mas auxilia na minha incredulidade? Somos nós. É natural que nós titubeemos nas nossas crenças. É natural que nós, ainda não suficientemente amadurecidos, não tenhamos ainda uma fé robusta como nós gostaríamos. É natural nós nos flagrarmos questionando, não existe problema em questionarmos. Pelo contrário, se a nossa fé é raciocinada, é natural que nós nos questionemos o tempo todo. Até o momento em que nós não questionaremos mais, que nós conseguiríamos verdadeiramente nos robustecer através dos fatos à nossa volta, de tudo aquilo que nós enxergamos através do estudo da mensagem espírita. É natural que em algum momento nós nos flagremos desanimados e titubeantes na fé. Eu creio, Senhor, mas auxilia a minha incredulidade. Jesus, então, ele cura aquela criança com alguma dificuldade, naturalmente, porque após aquele espírito ter se afastado daquela influência espiritual, e ao que tudo indica, como está no texto, era verdadeiramente uma influência espiritual que fazia a criança se encontrar naquela condição, aquela criança aparentemente desencarna, mas na verdade era apenas um desmaio, e aquela criança então se vê recuperada. Jesus cura aquela criança, e aquele pai sai daquele momento certamente muito fortalecido na fé, robustecido verdadeiramente por aquilo que Jesus havia feito. Mas essa frase, eu creio, Senhor, mas auxilia a minha incredulidade, eu me vejo exatamente com esse pai. Quando nós olhamos à nossa volta e vemos tanto sofrimento, tanta dificuldade, tantas pessoas sofrendo, promovendo dor, quando nós vemos a desilusão, a violência, as guerras, que às vezes até nos assaltam, é natural que nós titubeemos em alguns instantes, mas creiamos. Nós passamos por aquilo que nós necessitamos passar. E nós devemos estar refletindo sobre de que forma nós podemos colaborar com o mundo, exatamente para diminuir essas dores. O que nós podemos fazer frente a tudo isso que acontece à nossa volta? Ora, a nossa fé, ela tem que ser alimentada e robustecida, e nós conseguimos isso através exatamente dos estudos, observando exatamente acontecimentos à nossa volta, nós conseguimos encontrar aquilo que evidencia aquilo que nós cremos. A mensagem espírita é clara. Nós temos necessidade de passar, por isso que nós estamos passando. E a verdade é que nós deveríamos estar refletindo exatamente o que nós podemos fazer. Nós estamos vivendo momentos em que existe superficialidade, em que a mensagem, as casas espíritas são invadidas por conceitos que não são espíritas. Isso acontece. A gente tem visto, por exemplo, pessoas levando para dentro da casa espírita conceitos do mundo. Sim, conceitos do mundo. A gente tem visto, por exemplo, pessoas repetindo nas casas espíritas frases do tipo: ao invés de darmos o peixe, nós deveríamos estar dando a vara, ensinando a pescar. O que é uma verdade, mas não encontra amparo na mensagem espírita. Isso não é uma mensagem espírita, não existe nenhuma obra espírita que fala algo semelhante. Sim, nós devemos auxiliar a todos que pedem auxílio. Nós não devemos ficar julgando as pessoas, pelo amor de Deus. Nós devemos simplesmente servir e ajudar ao exemplo de Jesus. Jesus ajudava sem nenhum tipo de julgamento. Por exemplo, quando ele estando em Cafarnaum, lhe procura um centurião romano. Ora,
Os seus discípulos logo se ofenderam, porque era um centurião romano, era a figura do opressor. E esse centurião romano, o que era um centurião romano? Era uma patente militar, era o chefe de uma centúria, era um comandante, era alguém que prendia judeus, que torturava, que subjugava a família daquelas pessoas, de todos aqueles personagens subjugados por um centurião romano. E esse centurião romano procura por Jesus pedindo socorro para o seu servo. Os seus discípulos se ofendem com aquilo. Poxa, era um centurião romano. E Jesus, sem nenhum tipo de julgamento, ele serve aquele homem. E depois ele ainda tece um elogio, dizendo que nem entre o povo de Israel ele viu tamanha fé. Os seus discípulos se questionam, mas ele vai ajudar um centurião, a figura do opressor, aquele que nos oprime, que nos maltrata, tortura, prende? Era o chefe de uma centúria, era um chefe de 100 homens militares, exatamente, que prendiam, que subjugavam aquelas pessoas, e Jesus lhe serve, ele atende, sem titubear, se oferecendo inclusive para ir em sua casa para socorrer o seu servo. Isso mostra que nós devemos servir sem julgamentos. A gente fica às vezes questionando quem merece e quem não merece. Não é essa a nossa tarefa. A nossa tarefa é servir. As pessoas ficam tentando imaginar que nós temos condições de julgar, de avaliar se as pessoas merecem ou não merecem. Divaldo Pereira Franco tem uma história que ele conta, de um diálogo dele com o espírito Bezerra de Menezes. Essa história ela fala exatamente sobre isso. Ele conta, Dr. Bezerra de Menezes teria lhe contado que essa passagem se dá na Rússia, em Moscou, que duas damas da sociedade haviam saído do balé Bolshoi, haviam assistido o balé, e quando elas saíam daquele teatro, vislumbradas, né, com toda aquela beleza do balé, elas, damas da sociedade, pessoas muito ricas, e era uma noite muito fria. Nós sabemos que lá chegam a temperaturas de menos 20 graus, imagina, um frio verdadeiramente congelante. Quando eles saíam do teatro, eles encontraram uma pessoa com muito frio, e o impulso delas foi imediatamente ajudar aquela pessoa, e ela então ia tirando, uma dessas damas ia tirando o casaco de pele, um casaco de pele cara, um casaco muito caro, ela ia tirar para proteger aquela pessoa que morria do frio, quando a pessoa que a acompanhava lhe segurou, dizendo, não faz isso, porque o seu casaco é um casaco muito caro, é uma pele muito cara. E essa pessoa que vive na rua, ela não vai saber dar valor que o casaco merece. Vamos fazer o seguinte, vamos para casa, a gente pega outros casacos, a gente traz mais coisas para essa pessoa, porque esse casaco é muito caro para você dar para alguém que está nessa condição. As duas então foram para casa, abriram seus armários, viram lá os casacos, as peças mais simples que elas poderiam dar para aquela pessoa que passava frio na rua. Naturalmente que cada casaco daqueles tinha uma lembrança, uma história que elas não se furtaram em contar. Depois de algum tempo, então, quando elas retornaram para levar os casacos para aquela pessoa que estava na rua, elas encontraram a pessoa morta. Então, o Dr. Bezerra de Menezes teria dito que a caridade, quando ela é muito discutida, ela chega atrasada. Nós estamos aqui para servir, vamos servir uns aos outros, porque nada disso que às vezes a gente se apega é nosso de fato, tudo isso ficará para trás. Nós somos usufrutuários das coisas, nós somos apenas usufrutuários. O que vai daqui conosco é aquilo que nós cultivamos no coração, pelo amor de Deus, e o entendimento disso nos auxilia nesse momento. É claro que nos auxilia, porque às vezes nós sofremos pelas coisas do mundo, mas as coisas do mundo ficam no mundo e repetindo, isso aqui é apenas um instante. E eu vou usar agora uma passagem que também está no livro Vinha de Luz, que vai nos auxiliar no entendimento do estudo dessa noite. Item 40 do livro Vinha de Luz fala sobre a fé. Olha o que o Espírito Emmanuel traz. Ele começa exatamente com a mensagem de Marcos, onde ele diz o seguinte: mas os cuidados deste mundo, os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra que fica infrutífera. Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 19. A árvore da fé viva não cresce no coração miraculosamente. Qual acontece na vida comum, o Criador dá tudo, mas não prescinde do esforço da criatura. Qualquer planta útil reclama especial atenção no desenvolvimento.
Indispensável cogitar-se do trabalho de proteção, auxílio e defesa. Estacadas, adubos, vigilância, todos os fatores de preservação devem ser postos em movimento, a fim de que o vegetal precioso atinja os fins a que se destina. A conquista da crença edificante não é serviço de menor esforço. A maioria das pessoas admite que a fé constitua a milagrosa auréola doada a alguns espíritos privilegiados pelo favor divino. Isso, contudo, é um equívoco de lamentáveis consequências. A sublime virtude é construção do mundo interior, em cujo desdobramento cada aprendiz funciona como orientador, engenheiro e operário de si mesmo. Não se faz possível a realização quando excessivas ansiedades terrestres, de parceria com enganos e ambições inferiores, torturam o nosso campo íntimo. A maneira de vermes e malfeitores atacando a obra. A lição do Evangelho é sempre viva. O coração humano é receptivo tanto quanto a terra. É imprescindível tratar a planta divina com desvelada ternura e instinto enérgico de defesa. Há muitos perigos sutis contra ela, quais sejam os tóxicos dos maus livros, as opiniões ociosas, as discussões excitantes, o hábito de analisar os outros antes do autoexame. Ninguém pode, pois, em sã consciência, transferir de modo integral a vibração da fé ao espírito alheio, porque realmente isso é tarefa que compete a cada um. Meus irmãos, olha que mensagem perfeita para esse momento que nós estamos vivendo. Às vezes, nós permitimos que coisas tóxicas do mundo invadam nossas vidas por opção nossa, nas redes sociais, nas discussões políticas, alimentadas de forma calorosa, apaixonada por coisas rasas, por conceitos rasos, pelo amor de Deus, por conceitos do mundo. E tudo isso nos intoxica muito. Nós devemos selecionar melhor as informações que nós recebemos, aquilo que nós permitimos invadir nossas vidas. Tudo isso nos intoxica e é óbvio que isso nos envenena, nos dificulta exatamente na robustez da fé. É claro, toda vez que nós pegamos essas informações, que nas redes sociais, boa parte das vezes nem são verdadeiras, nós somos nutridos por venenos, nós nos alimentamos de veneno, e isso não nutre nem alimenta, pelo amor de Deus. Isso nos intoxica. Curiosamente, nesse momento em que nós estamos com mais acesso à informação como nós nunca tivemos na história da humanidade, é o momento em que nós mais estamos equivocados. E não sou eu quem diz isso, são os espíritos, pelo amor de Deus. As pessoas estão se envenenando através de diversas informações equivocadas em vídeos de WhatsApp. A gente às vezes recebe um vídeo de WhatsApp acreditando se tratar de um vídeo inocente, mas não existem vídeos inocentes. Todo vídeo objetiva alguma coisa, tem um objetivo ali oculto. E eles, naturalmente criados por publicitários, esses vídeos sempre ambicionam alguma coisa, naturalmente para que nós tenhamos determinado ponto de vista sobre determinada situação, ou sobre outra pessoa, sobre um país, sobre uma comunidade, e assim nós vamos criando, construindo exatamente essas toxinas dentro de nós, que boa parte das vezes não são verdadeiras, afirmo isso, não são verdadeiras, e nós às vezes não temos nem tempo de checar, ou às vezes nem se damos ao trabalho de fazer uma checagem, e nós vamos só nos intoxicando com palavras fortes, com questões superficiais, nós vamos nos nutrindo verdadeiramente, nutrindo-nos intelectualmente de vídeos de WhatsApp, de vídeos do YouTube, de determinados conceitos frágeis e rasos que nós naturalmente alimentamos, nós cremos nesses vídeos exatamente pela força da coletividade. Ora, se muitas pessoas à minha volta estão pensando dessa forma, então eu creio que seja verdade, eu vou com a manada, eu vou com a maioria, sem me dar o trabalho de questionar, sem perceber o quanto aquilo me envenena, o quanto aquilo me intoxica. Ora, se a maioria pensa assim, então deve ser o certo, mas não. Nós que queremos ostentar de alguma forma marcas do Cristo, marcas diferentes, nós não podemos ir com a maioria. Se a maioria vai naquele sentido, nós temos que ousar ir no sentido contrário. Se a maioria fala pelo revide, pela vingança, pela violência, que nós sejamos diferentes, pelo amor de Deus. Nós não podemos ambicionar sermos maioria, pelo contrário.
Muito pelo contrário. Enquanto a maioria levanta bandeiras estranhas, que às vezes falam de violência, que falam da discórdia, que falam exatamente de violência de um modo geral, das coisas do mundo, das superficialidades do mundo, que nós não temamos sermos diferentes. Olha o que Emmanuel escreve aqui, ó. Há muitos perigos sutis contra ela. Quais sejam os tóxicos dos maus livros, hoje não seriam os tóxicos dos maus livros, seriam os tóxicos das redes sociais. O WhatsApp é uma rede social e tantas outras que só veiculam desinformação, te estimulando exatamente a opiniões equivocadas. Então, Emmanuel diz: os tóxicos dos maus livros, as opiniões ociosas, as discussões excitantes, o hábito de analisar os outros antes do autoexame. Então, a gente fica aqui dizendo que fulano presta, que fulano não presta, é como se nós tivéssemos compromisso com a vida dos outros. O nosso compromisso é com a nossa vida. Existem pessoas que se equivocam à nossa volta e apontar os erros, apontar os defeitos não muda nada. Quando nós questionamos, por exemplo, a administração pública, boa parte das vezes ignorando exatamente como é que se administra o Brasil. O Brasil é uma república pautada em 3 poderes, mas nós costumamos criticar apenas uma pessoa ou um grupo de pessoas, quando na realidade a realidade que nós vivemos é algo muito mais amplo do que a gente imagina. Não é uma pessoa ou um grupo de pessoas que fazem essa realidade. A nossa república é baseada em 3 poderes. E a nossa república ela é administrada por esses 3 poderes, de forma que você não tem como culpar uma pessoa ou 2 ou apenas um grupo de pessoas para que as coisas não saiam como a gente acha que deveriam sair, não é isso? E a gente fica aqui dizendo ladrão, vagabundo, pilantra. Essas críticas não mudam a realidade. E, pelo contrário, vibrar nessa sintonia é natural que nós nos impregnemos de determinadas energias pesadas que vão interferir no nosso cotidiano, na nossa saúde mental. Meus irmãos, a gente deve verdadeiramente se precaver disso tudo. Somos espíritas, as nossas marcas têm que ser diferentes. Algumas pessoas vão dizer assim: você está sugerindo que nós devamos nos alienar? Não, não é isso, eu não disse isso em momento algum. Só que nós selecionemos melhor as nossas fontes de informações, que nós nos permitamos ouvir aqueles que se doutoraram em determinados assuntos, que nós possamos questionar as informações, que nós possamos escolher diversas fontes, ouvir o contraditório, se nós queremos ter verdadeiramente, se nós vemos necessidade de termos determinadas opiniões sobre determinados assuntos, é necessário que nós saiamos da superficialidade. Meus irmãos, existem tantas coisas belas acontecendo à nossa volta. É verdade que existe muita violência, mas tem tanta gente que nesse exato momento está se debruçando sobre a boa leitura, sobre as boas obras. São muitas as pessoas que nos inspiram no bem à nossa volta. É que os nossos olhos, eles têm uma tendência a nós buscarmos caminhos contrários, que chamam mais atenção verdadeiramente, que nos impactam muito mais, mas à nossa volta tem coisas boas acontecendo. É claro que tem. Nessa sexta-feira à noite, por exemplo, eu tenho certeza que são muitos os templos religiosos, onde as pessoas estão lá ouvindo a mensagem do Cristo e outras. São muitos os que estão cantando louvores, cantando pontos, cantando mantras, não importa. São pessoas que verdadeiramente, ao menos nesse momento, estão voltadas para a paz e para a fraternidade. Clubes de leitura, inúmeros clubes de leitura à nossa volta. Tantos filmes que nos proporcionam reflexões, boas conversas, bons debates. É questão de escolha. Tudo está sendo oferecido a gente que faz as nossas escolhas, pelo amor de Deus. Existem aquelas pessoas das boas conversas, existem aquelas pessoas que nesse exato momento, estão se harmonizando, estão lendo, estão contemplando, estão crescendo, estão aprendendo. Existem pessoas que estão nas ruas distribuindo cobertas. E aqui eu faço uma observação. Há quase 30 anos atrás, quando eu vim morar em Vassouras, uma das coisas que mais me chamou a atenção quando eu cheguei aqui, eu cheguei num período de frio, num período de inverno, e quando eu cheguei aqui eu vi uma fila de pessoas recebendo auxílio, estavam distribuindo cobertores, e eu tive certeza de que eu encontraria uma casa espírita aqui em Vassouras,
porque a caridade é o selo do Espiritismo. Eu tinha certeza que, se existiam pessoas sendo auxiliadas, eu encontraria a mensagem de Jesus, eu encontraria uma casa espírita, e encontrei verdadeiramente algumas. São as marcas. Existem pessoas que verdadeiramente, nesse exato momento, estão se reunindo para discutirem de que forma eles podem ajudar cada vez mais, de que forma nós podemos socorrer, o que nós podemos fazer para esse mundo ser melhor. E tem aquelas que estão reclamando, tem aquelas que estão apontando os erros. Reparem, tem pessoas que nesse momento estão reclamando, apontando os erros, reclamando disso tudo, dizendo que está tudo errado, que fulano é corrupto, que fulano é pilantra, que tem guerra, que existem genocídios, que existem aquelas outras pessoas que estão exatamente nesse momento se organizando para fazerem alguma coisa. Você tem essa opção, você pode só reclamar ou você pode fazer alguma coisa. E o que pode ser feito? Eu não tenho condições de fazer nada, Guilherme, eu sou só eu. O que eu posso fazer? Ah, meus irmãos, juntos nós podemos fazer verdadeiramente muita coisa, e fazemos, de fato. No mínimo, uma oração. Que a nossa prece se some a outras, que nós possamos ajudar na mudança da atmosfera do mundo. Com esperança, com fraternidade, essas são as marcas do Cristo. Aquelas marcas que nós falamos lá do início da Epístola aos Gálatas, que nós possamos ostentar essas marcas da esperança, da fraternidade, que da nossa boca o verbo seja consolador, que saia daqui mensagens de esperança, para que as pessoas possam verdadeiramente encontrarem conforto nesse momento tão difícil que todos nós atravessamos, que o mundo passa. Não adianta nada sairmos por aí reclamando e apontando os errados, os erros, quando o nosso compromisso é com os nossos erros. É com a minha inveja, com a minha intolerância, com a minha incompreensão. O meu compromisso é comigo, pelo amor de Deus. Eu tenho tanta coisa para mudar aqui dentro ainda, mas tanto, que se eu ficar perdendo tempo querendo mudar os outros ou apontar o erro dos outros, eu não vou estar fazendo nada de fato. Não vou estar nem ajudando os outros, nem a mim mesmo, porque eu não vou estar fazendo nada, só somando com as reclamações do mundo. Vou estar só piorando. Eu vou estar sendo só mais um nessa multidão que caminha nesse sentido dos equívocos, dos erros, da violência, pelo amor de Deus. Temos que voltar os nossos olhos para dentro do nosso coração. E se nos amamos, se a nossa proposta é amarmos-nos, façamos as melhores escolhas. Vamos escolher a melhor cultura, a melhor música, as melhores conversas, as melhores conversações. Quando nós começarmos a fazer outras escolhas, nós vamos ver verdadeiramente que nós vamos mudando, vamos acalmando nossos corações ansiosos. Meus irmãos, isso aqui tudo é uma passagem, e num piscar de olhos, tudo isso vai passar. Tudo isso vai passar. Num determinado momento, nós teremos que deixar esse mundo para que nós possamos despertar para a verdadeira vida, porque a verdadeira vida, nos ensinam os Espíritos, é do lado de lá. Num determinado momento nós vamos olhar para trás e perceber que tudo isso não passou de um instante. E o que nós fizemos desse instante? Nós colaboramos para um mundo melhor, nas melhores escolhas? Ou será que nós ficamos compartilhando essas mensagens equivocadas que recebemos no WhatsApp? Ou se nós ficamos aqui brigando por conceitos pueris do mundo, querendo impor nossa opinião, reclamando das pessoas à nossa volta? Pelo amor de Deus, façamos as melhores escolhas. Hoje tentemos marcas diferentes, as marcas que o mundo está ostentando, de um modo geral, claro, sem generalizar. Existem muitas coisas boas acontecendo à nossa volta, que nós só conseguimos observar essas coisas boas quando nós paramos para fazer essa reflexão. O fato de nós estarmos reunidos numa sexta-feira à noite para falarmos de Jesus mostra que nós estamos comprometidos com escolhas diferentes. E se nós estamos reunidos, é porque existem outras pessoas que pensam, que estão buscando o que nós busquemos, o que nós buscamos. Então só precisamos nos encontrar. Nós precisamos exatamente somar nossos esforços para que nós possamos fazer coisas boas e aproveitar ao máximo a nossa reencarnação. Meus irmãos, embaixo dos nossos tetos, à nossa volta, existem pessoas bem pertinho de nós precisando de algum auxílio, de alguma escuta, de um abraço fraterno. Tem muita gente precisando à nossa volta, bem pertinho, para nós ficarmos preocupados com os conflitos do mundo. Os conflitos do mundo existem e merecem verdadeiramente a nossa atenção, mas o que nós podemos fazer de fato? Será que nós colaboramos com o mundo, apontando os erros do mundo? Nós temos que fazer, mesmo que seja um grãozinho, lembrando aquela fábula do beija-flor,
Diz que existia uma floresta pegando fogo e um beija-flor ele ia num voo e levava algumas gotinhas de água no seu bico. Para apagar aquele incêndio, era óbvio que ele não teria sucesso. E ele voltava, pegava mais umas gotinhas de água e levava para apagar aquele incêndio, quando uma outra ave maior, robusta, teria dito para ele: mas beija-flor, você não percebe que o que você faz é inútil? Que as gotinhas de água que você leva não são suficientes para apagar um incêndio? O que o beija-flor teria respondido: pois é, mas eu estou fazendo a minha parte. Se cada um de nós levarmos as nossas gotinhas, a gente muda, a gente muda. O que a gente tem que fazer é somar nossos esforços no bem, na esperança, nas melhores escolhas. Meus irmãos, a fé, ela não surge exatamente como Kardec nos ensina, a fé não nasce pronta. Ela é uma construção para dentro de nós. Nós robustecemos a nossa fé através do estudo da literatura espírita, que nos mostram verdadeiramente esses mecanismos perfeitos que faz com que as coisas aconteçam à nossa volta. Nós temos que robustecer a nossa fé em exercícios diários de transformação, em esforços que nós temos que implementar. Ninguém nasce com fé. A fé é uma construção. Existem pessoas que nascem com fé, mais amadurecidas à nossa volta espiritualmente? Sim, existem pessoas mais amadurecidas, mas construíram a fé que têm. A fé não surge, a fé é uma construção. É uma construção nossa. Então construamos a nossa fé através dos estudos, através dos nossos esforços no bem, que nós veremos, que eu tenho certeza que nós lograremos a fé robusta e alicerçada que nós buscamos. Meus irmãos, nós vamos chegando ao final desse nosso estudo e eu gostaria de convidá-los a todos que comigo possam me acompanhar em mais uma prece. Que essa prece, que no momento dessa nossa oração, que nós possamos mentalizar no mundo, nos dirigentes do nosso país, de todos os poderes, que nós possamos mentalizar naqueles que comandam o mundo, que nós possamos de alguma forma, mesmo que semelhante a gotas de um beija-flor frente ao incêndio na floresta, que nós possamos colaborar para um mundo melhor, levando esperança e fraternidade, que o nosso verbo seja consolador, que os nossos sentimentos sejam de bondade, que nós possamos lentamente ir nos transformando. Eu gostaria de pedir então que no momento da nossa prece que nós possamos mentalizar nos desabrigados dessa noite fria, naqueles que estão mergulhados na violência, nas ilusões do mundo, que essas pessoas possam receber as nossas vibrações, aquelas pessoas que se armam nesse momento, que essas pessoas possam sentir as nossas vibrações, mesmo que refratárias ao bem nesse momento. Em algum momento elas hão de despertar também. Que a nossa oração, que as nossas vibrações cheguem ao coração das pessoas que sofrem ansiosos as dores do mundo. Então vamos, meus irmãos, vamos mentalizar, vamos orar, vamos pedir a Jesus que interceda por nós, e Ele sempre intercede. E assim, Senhor, nós vamos chegando aos instantes finais desse nosso encontro. Te agradecemos pela mensagem espírita, te agradecemos por todos os bons exemplos à nossa volta, mas auxilia-nos, Senhor, no nosso despertamento, que nós possamos verdadeiramente despertar para essa realidade de quem nós somos e a que nós viemos. Auxilia-nos, Senhor, guia nossos passos, clareia os nossos pensamentos, para que nós possamos sempre te encontrar no horizonte de nossas vidas. Divino guia de toda a humanidade, que toda essa luz se irradie, visitando aqueles a quem nós mentalizamos nesses instantes, para que eles também possam te sentir, como nós te sentimos aqui nesse momento. Senhor, te agradecemos por todas as oportunidades, por nossa família biológica, por nossa família espiritual. Te agradecemos até pelos momentos difíceis que enfrentamos, porque compreendemos a necessidade que temos para vencermos-nos, para sermos melhores, para depurarmos-nos, a necessidade que temos de enfrentar as dificuldades que ainda enfrentamos. Te agradecemos por todas elas. E assim, Senhor, em Teu nome, em nome de todos os nossos amigos espirituais aqui nesse momento, que nós possamos encerrar esse nosso momento de meditação e prece. Obrigado por tudo, Senhor. Meus irmãos, obrigado por tudo. Que a paz de Jesus permaneça entre nós.